Fala pessoal, bem-vindos ao nosso quarto vídeo da série sobre literatura e artes para o Enem. Hoje a gente entra num dos movimentos mais importantes para entender a formação da nossa cultura, o romantismo no Brasil. E eu já adianto, não é só sobre amor, suspiros ou versos bonitinhos, é sobre política, construção de identidade e, claro, muitas contradições. Pessoal, antes de mergulharmos nos poemas, precisamos entender o porquê do romantismo brasileiro ter surgido como movimento e quais eram suas ambições. O romantismo no Brasil nasce no contexto de um país jovem, independente desde 1822, mas ainda sob uma monarquia centralizadora e dependente economicamente. A elite intelectual precisava construir símbolos nacionais, algo que fosse ao mesmo tempo diferente da Europa e legítimo como brasilidade. Dessa forma, em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, surge um movimento que quer recuar da razão iluminista e valorizar a emoção, o que a gente chama de sentir nacional. Ao mesmo tempo, a política brasileira enfrentava tensões, rebeliões regionais, a disputa entre poder central e provincial e uma população escravizada. Dessa forma, o romantismo se apresenta como um projeto literário político que objetivava legitimar o país com símbolos, como o indígena, a flora, e criar também uma narrativa de nação, mas sem tocar o que realmente incomodava: a escravidão, o racismo e o autoritarismo. Portanto, o romantismo se dá num momento de fortalecimento simbólico, enquanto a vida real permanecia injusta. Agora vamos ver algumas características do romantismo. Primeiro, a gente tem o nacionalismo, que seria a busca de uma identidade própria. O indígena vira um herói literário, visto como símbolo da pureza e da origem nacional. A gente também tem a exaltação da natureza. O Brasil é pintado como terra exuberante, cheia de riquezas e beleza natural. Temos também o sentimentalismo e a subjetividade, a valorização do eu, das emoções, da interioridade do poeta. Sem mencionar ainda que a gente tem a idealização do amor e da mulher, muitas vezes retratada como pura, inalcançável e quase sempre passiva. Portanto, o romantismo se dá num momento de fortalecimento simbólico, enquanto a vida real permanecia injusta. Agora vamos ver algumas características do romantismo. Primeiro, a gente tem o nacionalismo, que é a busca de uma identidade própria. O indígena vira herói literário, visto como símbolo da pureza e da origem nacional. Temos também a exaltação da natureza. O Brasil é pintado como terra exuberante, cheia de riquezas e beleza natural. Tem também o sentimentalismo e subjetividade, que seria a valorização do eu, das emoções, da interioridade do poeta. Tem a idealização do amor e da mulher. Muitas vezes a mulher era retratada como pura, inalcançável e quase sempre passiva diante das situações e dos contextos. E por último, eu acho importante a gente pegar e falar um pouco sobre a liberdade formal, que seria a quebra das regras rígidas e clássicas. Nessa literatura a gente vai ter versos mais livres e uma linguagem mais próxima da emoção. Agora, vamos às gerações românticas. A primeira geração, chamada de nacionalista ou indianista, ocorreu entre 1840 e 1860 e tinha o objetivo de criar uma identidade nacional. O indígena, simbolizado como herói, nobre, também a gente pode chamar de bom selvagem, se torna representante da pátria. Gonçalves Dias é o ícone. Canção do Exílio exalta a terra natal de forma nostálgica e idealizadora. Mas aqui entra a contradição. Enquanto exaltamos o indígena como símbolo nacional, na prática, muitos foram expulsos, assassinados ou invisibilizados. Já na segunda geração, chamada de ultrarromântica, que ocorreu entre 1850 e 1860, nela foi meio que o auge da subjetividade melodramática. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e outros escrevem sobre amor impossível, morte precoce e desencanto.
Uma poesia que virou moda entre os jovens, mas que falava da dor de uns poucos, ignorando os dramas dos excluídos. E temos a terceira geração, chamada de condoreira ou engajada, que ocorreu no final do século XIX. Nela, chegamos ao coração do conflito social. Castro Alves, o poeta da abolição, imprimiu no verso o clamor contra a escravidão em textos como Navio Negreiro e Vozes da África. Aqui, o romantismo assume uma posição política explícita, mas, paradoxalmente, ainda se apoiava numa estrutura social que mantinha intacta a escravidão. Agora, vamos parar para pensar. O romantismo ajudou a construir a ideia de Brasil como nação, mas de que Brasil estamos falando? Os povos originários viraram símbolo da pátria nos livros, mas na vida real eram dizimados, expulsos e silenciados. O negro aparece como tema central na poesia condoreira de Castro Alves, mas a escravidão só seria abolida em 1888. Ou seja, a literatura romântica cria uma imagem idealizada do país, enquanto a realidade era marcada por violência e exclusão. O romantismo, então, é cheio de paradoxos. Por um lado, legitima símbolos nacionais, por outro, esconde vozes e realidades incômodas. O Enem apresentou, certa vez, o poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, esse é muito famoso, e um poema modernista de Oswaldo de Andrade. Na questão, foi feito um confronto entre o ufanismo romântico e uma visão crítica moderna. Mas, professor, o que é ufanismo? A palavra ufanismo vem de ufanar-se, ou seja, orgulhar-se exageradamente. No contexto literário, é a tendência de exaltar o Brasil de forma idealizada, quase sem enxergar problemas reais. Mas de volta à questão do Enem, reconhecia que o romantismo exalta a natureza e a pátria, enquanto o modernismo mantém esse patriotismo, mas sem deixar de enxergar os problemas do país. É aqui que o Enem costuma ser crítico. Não basta identificar que o texto é patriótico. Muitas vezes a questão pede que você perceba o quanto essa exaltação é idealizada e pouco realista. Agora, vamos analisar uma outra questão do Enem, que traz um trecho do conto A Escrava, da escritora Maria Firmina dos Reis. Mas antes, um detalhe importante. Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista brasileira, uma mulher negra que publicou seu livro Úrsula em 1859 no Maranhão. Isso por si só já é revolucionário. Enquanto grande parte do romantismo brasileiro era escrita por homens brancos da elite, Maria Firmina trazia em sua literatura uma voz feminina e abolicionista. O texto da questão é muito direto. A narradora denuncia a escravidão como um mal moral, religioso, social e econômico. Ela chega a comparar o sacrifício de Cristo com a necessidade da liberdade humana, dizendo que negar a liberdade seria negar o próprio sentido do cristianismo. E mais, aponta que o trabalho forçado não gera prosperidade, mas sim decadência. E o que o Enem queria de vocês nessa questão? A alternativa correta é a letra B, apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Isso porque, enquanto muitos no século XIX usavam argumentos religiosos ou econômicos para justificar a escravidão, Maria Firmina mostrava justamente o contrário. Que a religião e a moral, se levadas a sério, exigem a liberdade. Esse é um exemplo maravilhoso de como o romantismo brasileiro não foi só nacionalismo e ufanismo. Havia também uma literatura crítica, engajada, que denunciava injustiças sociais. Maria Firmina é uma voz dissidente dentro do romantismo. Mostra a contradição de um país que exalta a pátria e a natureza, mas mantém milhões de pessoas em cativeiro. Então, a lição dessa questão é: quando aparecer romantismo no Enem, não pense só em indígenas idealizados ou natureza exuberante. Há também textos românticos que questionam e denunciam, principalmente na terceira geração, ligada já ao abolicionismo. E Maria Firmina, mesmo não sendo tão lembrada nos manuais, é uma pioneira desse olhar crítico. Esse tipo de questão pede que você vá além do texto. Perceba o que está sendo denunciado, perceba as contradições da época e relacione com o contexto social e histórico.
Isso é leitura crítica. E é exatamente o que o Enem espera de você. Recapitulando. O romantismo brasileiro foi um movimento de idealização e fuga, um remédio poético para um país que ainda era jovem e desigual. E como vimos, cada geração tinha sua estratégia: identificar símbolos patrióticos, falar da dor pessoal ou denunciar a dor coletiva. No próximo vídeo, vamos entrar no realismo e naturalismo que surgem como reação a esse sentimentalismo e que trazem a subjetividade da ciência, o olhar ético e um retrato da sociedade sem glamour. Até lá!